eu tava na Visa, isso foi em 2004, não, 2000, desculpa, 2014. É, na época, o meu filho mais velho, ele tinha 7 anos, né? Eu tenho dois filhos, o Ale e o Arthur. O Ale é o mais velho, na época, ele tinha 7 anos de idade. Um dia ele chegou em casa e falou assim: mãe, eu queria comprar uma máquina de braille para uma criança cega. Aí eu falei, mas da onde essa criança tirou isso? Meu Deus, uma máquina de braille. A gente não tem nenhum cego na família, a gente não tem acesso, né? E apesar da gente fazer, sempre incentivar a doação, doação do agasalho e tal, a gente nunca tinha levado eles em algum tipo de organização e tal. Ele falou: não, na minha escola me contaram que tem uma máquina de braille que faz os cegos aprenderem a ler e a escrever, que eles não aprendem a ler e escrever de olho fechado. É uma máquina, parece uma máquina de escrever. E aí eu falei: quanto custa essa máquina? Ele falou: custa R$ 2.000, isso em 2014, era bastante dinheiro. Ainda é, né? Mas na época ainda era mais. Aí eu falei para ele, não, então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai juntar as moedinhas, os troquinhos, e quando a gente tiver os R$ 2.000, a gente compra a máquina para. Então eu queria que fosse um esforço da parte dele. Aí no dia seguinte ele veio, escreveu um bilhetinho assim, e falou assim: ó, eu escrevi aqui um bilhetinho. Na época ele ganhava R$ 7 por semana. De Era mesada. de mesada, era a idade dele, a gente dava o dinheiro da idade, era assim, cada semana, então era R$ 7 por semana, ele tinha 7 anos. E aí ele falou assim: mãe, eu vou dar R$ 50 que ele tinha guardado. Se eu der R$ 50, você me dá R$ 50 para eu comprar a máquina? Aí eu falei: tá bom, né? Falei: tudo bem. Aí foi pro pai dele: pai, eu vou dar R$ 50. Você me dá R$ 50? Tá bom. E aí ele pegou e escreveu uma cartinha muito bonitinha, falando que ele estava tentando arrecadar dinheiro para comprar uma máquina de braille e que ele queria a ajuda das pessoas. Daí ele falou assim: eu posso tirar cópia dessa carta para colocar nas portas do prédio? Uma corrente do bem. Uma corrente do bem. Eu falei: tá bom. Aí tirei cópia, ele colocou embaixo de todas as portas do meu prédio. Ele ligou para todos os meus primos, para todos os meus tios, a minha mãe, o filho dos meus amigos, ligou para todo mundo, enfim. Em resumo, aí ele chegava no elevador, ele encontrava alguém assim, falou assim: oi, tudo bem? Meu nome é Alê, eu moro aqui no 17º e eu estou fazendo uma campanha para arrecadar. Eu coloquei um bilhetinho embaixo da sua porta. Será que você não pode dar? Não tinha um que não dava. Claro. Todo mundo dava. Em 20 dias ele tinha R$ 5.000. R$ 5.000. E aí eu liguei na organização que produz as máquinas, que chama Laramara, Sim, claro. e eu falei para eles, eu falei: olha, é o seguinte, meu filho arrecadou dinheiro suficiente para comprar 2 máquinas de braille, mas eu queria que ele entregasse em mãos, né? Eu acho que tem essa coisa da materialização da ajuda, né? Assim, porque tem muita gente que ajuda, dá dinheiro, deposita na conta e não vê o efeito. Eu falei: para mim é importante que ele veja essa materialização. E aí eles falaram: nós vamos fazer um café da manhã para ele entregar a máquina. A gente tem uma fila de espera de meninos que precisam de máquina e a gente vai fazer ele entregar. E eles organizaram um café da manhã, deu para comprar 2 máquinas e 25 bengalas. Então, com o dinheiro que sobrou, convidaram todo mundo que ia receber, né? E aí eu falo que esse foi meu day one, o dia 1 da vida, assim. Porque ele pegou a máquina, entregou na mão de um menino, o Pedro. O Pedro era cego e surdo por causa de uma meningite mal curada num posto de saúde. Ele foi e não diagnosticaram bem. Ele foi para casa e ficou cego e surdo com 5 anos de idade. E aí o Pedro falou para ele assim: ah, Lê, agora eu não preciso mais chegar às 6 horas da manhã na minha escola para fazer minha lição. Eu posso fazer a minha lição na minha casa. Porque ele tinha uma máquina na escola. Sim, entendi. E aí ele falou para mim assim: mãe, que horas eu acordo? Aí eu falei: não, você acorda, né, às 6h30 para poder chegar na escola e tal. Daí ele falou: mas que hora será que ele acorda? Daí eu falei: então, mas agora você mudou a vida dele. Eu falei: agora você entregou. E aí nesse dia eu falei assim: eu não acredito que eu tenho quase 40 anos, né? Na época eu tinha quase 40. Tô fazendo as pessoas gastarem dinheiro com cartão de crédito. E meu filho tem 7 e tá mudando a vida das pessoas. E aquilo entrou em mim de uma forma devastadora, assim. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu comecei, ainda na Visa, a me envolver com organizações sociais. Foi a forma que eu encontrei, né, naquele momento.
E aí eu fui ser conselheira da Make-A-Wish, que é uma ONG, para quem não conhece, é uma ONG que realiza sonhos de crianças que têm alguma doença que coloca a vida delas em risco. Então eu fiquei ajudando E ainda na Visa. ainda na Visa. Então fui Aí foi era no um trabalho paralelo. completamente voluntário, Voluntário. complementar à sua atividade principal. Naquele momento aquilo me preencheu de alguma maneira. Eu falei, Claro. pelo menos eu estou devolvendo. E aí fiquei um ano, então 2014 a 2015, mais ou menos, fiquei um ano ali. E aí em 2015, a minha chefe na Visa na época era expatriada, ela era americana, estava no Brasil. E aí ela ia embora, e aí eles me sondaram para assumir a posição dela, ela era vice-presidente de marketing. Falaram, ó, daqui 6 meses ela vai embora para os Estados Unidos, e a gente gostaria de te preparar. Eu já estava 18 anos na Visa, né, para assumir a posição e tal. E aquilo entrou em mim como se fosse uma faca. Eu falei, não é o que eu quero na minha vida. Falei, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não quero, não... Assim, eu falei, deve ter 70% dos marqueteiros aí que querem essa posição, não é o que eu quero fazer, não tô... E aí eu decidi tirar um sabático. E aí eu falei, e assim, todo mundo fala, né? Na época eu já era divorciada, separada, 2 filhos e tal. E aí todo mundo falou, nossa, que corajosa. Eu falei, nem foi coragem, foi uma coisa que transbordou, assim. Desespero. Eu não sei. Do bem. Do bem, transbordou de mim. Eu falei, não posso, não é o que eu quero fazer. E aí tirei um sabático, fiquei um ano quase no sabático. Deixa eu te fazer uma pergunta antes aqui. Pergunte. 2014, 2015, nós tínhamos um mercado já muito, muito forte de meios de pagamento no Brasil, né? Quem você teve que convencer para sair desse negócio? Porque eu imagino, você era uma funcionária de carreira brilhante, uma funcionária, tanto é que tinham te proposto assumir tudo. Como é que você conversaram internamente essa coragem e desespero do bem? É que não teve negociação. Não teve. Porta fechada sua. Você Não, não não, deixava. não teve negociação. Não foi. Era uma coisa realmente muito forte que estava em mim. Eu acho que era um incômodo. Eu brinco assim, que eu cheguei aonde meus pais falaram que eu ia ser feliz. Eu tinha verba para trabalhar, eu tinha equipe, eu viajava de business, eu tinha o melhor seguro-saúde, eu tinha todas as, Claro. né, um escritório lindo, você conhece o escritório, era lindo, cômodo, mas eu não encontrei aquilo que eu achei que eu ia encontrar quando eu chegasse lá, né? Então não me preencheu. Então não tinha negociação. A negociação já tinha sido feita comigo mesma, assim, durante esse processo desse um ano, quando o incômodo nasceu um ano atrás, né? Então, durante esse ano, acho que a negociação interna já tinha acontecido.